Seja muito bem-vindo ao canal Amantes da Literatura, o espaço onde os grandes clássicos da literatura brasileira ganham voz, emoção e profundidade. Existe algo mais assustador do que ser considerado louco? Talvez exista. Descobrir que alguém recebeu autoridade para decidir isso por você. Imagine acordar em uma manhã comum, seguir sua rotina normalmente, conversar com sua família, trabalhar, planejar o futuro, defender suas opiniões, expressar suas emoções. E então descobrir que tudo aquilo que faz de você quem você é pode se transformar em evidência contra você. Parece exagero, parece impossível, parece algo distante. Mas talvez as maiores transformações da história tenham começado exatamente assim. Não através da violência, não através da força, não através do medo, mas através da crença sincera de que alguém finalmente encontrou a maneira correta de organizar o mundo. E se existe uma obra capaz de transformar essa ideia em uma narrativa fascinante, perturbadora e assustadoramente atual, essa obra é O Alienista, publicada por Machado de Assis em 1882. Mais do que uma sátira, mais do que uma crítica à ciência, mais do que uma história sobre loucura. O Alienista é uma investigação sobre o poder de definir a realidade, sobre quem tem o direito de estabelecer padrões, sobre a sedução das verdades absolutas e sobre o momento em que a busca pelo conhecimento começa a se aproximar do controle. Ao longo desta jornada, você descobrirá por que esta pequena obra continua sendo uma das mais poderosas da literatura brasileira. Mas existe uma pergunta que acompanhará cada passo desta história. Uma pergunta simples, uma pergunta desconfortável, uma pergunta que talvez também diga respeito a nós. Quem deveria ter o poder de decidir o que é normal? Para responder a essa pergunta, Machado nos leva até a cidade de Itaguaí. Um lugar tranquilo, organizado, previsível. Um lugar onde as pessoas acreditam conhecer umas às outras. Onde cada cidadão possui seu espaço, sua reputação, sua identidade. Mas existe algo curioso sobre qualquer sociedade. Ela parece estável, até que alguém comece a redefinir suas regras. É nesse cenário que surge uma das figuras mais memoráveis da literatura brasileira. Dr. Simão Bacamarte. Médico renomado. Intelectual respeitado. Homem admirado por sua inteligência. Alguém cuja dedicação à ciência parecia colocá-lo acima de qualquer suspeita. Sua palavra inspira confiança. Seu conhecimento desperta respeito. Sua reputação transmite segurança. E justamente por isso ninguém imagina as consequências de suas convicções. Porque existem pessoas perigosas por aquilo que desejam. Mas existem pessoas ainda mais perigosas. Aquelas que acreditam estar fazendo o bem. Bacamarte decide dedicar sua vida ao estudo da mente humana. Quer compreender a razão. Quer compreender os comportamentos. Quer compreender aquilo que separa a lucidez da insanidade. Uma missão admirável. Uma missão nobre. Uma missão que parece beneficiar toda a sociedade. Pelo menos no início. Para realizar seus estudos, ele cria a Casa Verde. Uma instituição destinada a receber aqueles que apresentassem sinais de desequilíbrio mental. A população aprova. As autoridades apoiam. A cidade celebra. Tudo parece perfeitamente razoável. Afinal, quem seria contra a ciência? Quem seria contra o conhecimento? Quem seria contra a tentativa de compreender a mente humana? Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que acontece quando alguém recebe autoridade para julgar os outros, sem que ninguém tenha autoridade para julgá-lo? Pouco a pouco os critérios começam a mudar. As observações aumentam. As classificações aumentam. As suspeitas aumentam. E aquilo que parecia destinado a poucos começa a se aproximar de todos. Porque basta uma interpretação, uma conclusão, uma teoria. E qualquer comportamento pode ganhar um novo significado. É então que a tranquilidade de Itaguaí começa a se transformar. As pessoas passam a observar umas às outras. Passam a vigiar umas às outras. Passam a desconfiar umas das outras. E talvez o mais inquietante de tudo, passam a desconfiar de si mesmas. Porque existe algo profundamente humano no medo de sermos excluídos. No medo de sermos considerados inadequados. No medo de deixarmos de pertencer. Machado compreende isso com uma precisão impressionante. E utiliza essa fragilidade para construir uma narrativa que atravessa os séculos sem perder força.
Enquanto a história avança, o leitor percebe algo desconfortável. O alienista não está falando apenas sobre os habitantes de Itaguaí. Está falando sobre qualquer sociedade, qualquer época, qualquer grupo humano. Porque a necessidade de classificar pessoas continua existindo. A necessidade de rotular pessoas continua existindo. A necessidade de separar os normais dos diferentes continua existindo. E talvez continue existindo para sempre. É justamente nesse ponto que a obra deixa de ser apenas inteligente e se torna inquietante. Porque começamos a perceber que a pergunta central da história não é: quem é louco? A verdadeira pergunta é outra: quem possui o poder de fazer essa definição? E o que acontece quando ninguém questiona essa autoridade? Machado conduz essa reflexão com uma genialidade rara, sem sermões, sem discursos grandiosos, sem respostas fáceis, apenas permitindo que os acontecimentos revelem, pouco a pouco, as consequências das certezas absolutas. E talvez seja exatamente por isso que a narrativa continua tão poderosa. Porque ela nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Nem sempre os maiores perigos surgem da ignorância. Às vezes surgem da convicção excessiva, da incapacidade de duvidar, da crença de que finalmente encontramos todas as respostas. Conforme a história se aproxima de suas conclusões, a sensação de inquietação se intensifica. As definições mudam. As teorias mudam. As certezas mudam. E aquilo que parecia inquestionável começa a revelar suas próprias contradições. É então que compreendemos algo profundamente humano. Talvez a mente humana seja complexa demais para caber em fórmulas definitivas. Complexa demais para caber em classificações rígidas. Complexa demais para ser reduzida a regras absolutas. Ao terminar O Alienista, o leitor leva consigo muito mais do que uma história. Leva perguntas, leva dúvidas, leva inquietações. Porque esta não é apenas uma narrativa sobre ciência. Não é apenas uma narrativa sobre loucura. Não é apenas uma narrativa sobre medicina. É uma narrativa sobre os limites da própria certeza, sobre os perigos da autoridade sem questionamento, e sobre a necessidade permanente de manter viva a capacidade de duvidar. Entre as principais características da obra, destacam-se: sátira social magistral, crítica ao abuso de autoridade, reflexão sobre ciência e poder, questionamento da normalidade, psicologia humana, ironia machadiana refinada, filosofia social, crítica às instituições, manipulação coletiva, atualidade impressionante, humor inteligente, ambiguidade moral, reflexão sobre liberdade individual, debate sobre verdade e conhecimento, profundidade intelectual extraordinária. Machado de Assis constrói em O Alienista uma das obras mais visionárias da literatura brasileira. Uma narrativa divertida, brilhante, provocadora e perturbadoramente atual. Porque, no final, percebemos que o verdadeiro tema da história nunca foi apenas a loucura. O verdadeiro tema sempre foi o poder. O poder de definir. O poder de julgar. O poder de classificar. O poder de decidir quem pertence e quem não pertence. Talvez seja justamente por isso que esta obra continua atravessando gerações. Porque o mundo mudou. As tecnologias mudaram. As instituições mudaram. Mas a tentação humana de transformar convicções em verdades absolutas permanece exatamente a mesma. E assim chegamos ao final de mais uma incrível viagem pela literatura brasileira, aqui no Amantes da Literatura. Agora eu quero saber sua opinião. Se você vivesse em Itaguaí, confiaria completamente nos julgamentos de Simão Bacamarte? Ou acreditaria que nenhum ser humano deveria possuir autoridade suficiente para definir a sanidade dos outros? Escreva sua reflexão nos comentários. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com outros apaixonados por literatura e inscreva-se no canal para acompanhar nossos próximos resumos, análises literárias, audiobooks e grandes clássicos da literatura brasileira. Muito obrigado pela sua companhia. E lembre-se, a loucura nem sempre começa quando alguém perde a razão. Às vezes ela começa quando alguém acredita que a sua razão jamais pode estar errada. Até o próximo vídeo.